Legal. Você mencionou Juízes. Juízes fala que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e cada um fazia o que bem entendia, vamos dizer assim. E para mim isso está muito linkado aos dias de hoje, né? Cada um tem feito o que bem entende. E a rotina, as demandas do dia a dia, que se tornam tão corrida e de tantas distrações, tem nos levado a perder a mão, vamos dizer assim, de gerar uma nova geração, né? Diante dessas distrações, quais têm sido os maiores desafios para os pais hoje? O que mais tem atrapalhado os pais nos dias de hoje quando a gente fala da sua responsabilidade de educar os seus filhos? É a rotina, é o excesso de informação, suas influências, é a sua falta de tempo? O que você imagina que é o maior desafio? Uso de telas. Sem dúvida alguma, o uso de telas, tanto para os pais quanto para os filhos. Os pais culpabilizam muito os filhos pelo uso excessivo, mas eles também. Sim. E eles usam porque agora tem excesso de mensagens no WhatsApp, tem excesso de mensagens, excesso de grupos, excesso de pessoas, excesso de informações, jornal, informação sobre tantas coisas que eu tenho que ser, tenho que conquistar, tenho que alcançar, tenho que desenvolver, tenho que fazer, e aí a família fica em segundo plano. Então, eu não tenho dúvida disso. Antigamente, eu vou dizer assim, as estratégias do inferno eram... levava, né, um adultério, uma quebra, sei lá, financeira. Hoje o diabo entra sem fazer barulho mesmo. Ele entra devagar, todo mundo cansado, a sociedade do cansaço mental e físico. Aí o homem chega em casa, ele quer tomar banho, deitar no sofá, ele fica uma hora dentro do banheiro olhando notícia, vendo celular, consumindo uma coisa tão importante para o desenvolvimento profissional dele de vida. A mulher está lá em 1000 grupos, até de intercessão, oração, mas o marido e a mulher sequer conseguem orar juntos sobre os projetos pessoais, sobre as demandas pessoais. Isso cria uma barreira invisível dentro do lar, cada um no seu mundo, na sua bolha. Essa barreira invisível gera um distanciamento de alma que quando o outro vai fazer algum apontamento, então, tô achando você tão distante, e você? Você também está ocupada? E aí as defesas psíquicas, elas se levantam de tal forma que impedem um aprofundamento espiritual desse casal. Falar, poxa, é isso mesmo que você acha? Você está me vendo distante? Por quê? Me dê alguns sinais do seu comportamento. Você fez isso, aquilo. Nossa, então vou me atentar mais para melhorar. Tenho certeza que quem está ouvindo isso agora, né, deve falar, imagina, eu nunca disse isso, nem nunca ouvi. Meu marido nunca falou isso, ou minha mulher nunca falou isso para mim. Nunca falou, nunca deu esse feedback de, nossa, você disse isso para mim, então a gente precisa ficar mais atento. Não, levanta e já se defende, agride, invalida o feedback. E a família é esse lugar primário de culpa e arrependimento. A família é o locus, é o lugar que Deus preparou para o aperfeiçoamento masculino, feminino, do esposo, da esposa e, consequentemente, dos filhos. Se os filhos estão ladeira abaixo no desenvolvimento moral e espiritual, é porque os pais, o pai, a mãe, o casamento também está ladeira abaixo. Verdade. Bom, você falou de coisas aí que tem roubado o nosso tempo, o convívio do lar, que vai entrando silenciosamente dentro do convívio. E eu diria que muitas vezes a gente está em casa e não está em casa, né? A gente está fisicamente, mas a nossa mente está lá fora, ou está no celular, nosso coração está pensando em outras coisas e a gente acaba se tornando ausente. É interessante que quando a gente tem filhos, a gente começa a olhar muito para a nossa criação, como é que foi com os nossos pais. Eu costumo me ver, de certa maneira, em alguns momentos, muita coisa do meu pai em mim. E coisas que talvez eu não concordava e acabo fazendo igual. E eu falo assim, mas eu nunca gostei que ele estivesse fazendo isso comigo e agora eu estou fazendo igual. E a sensação que eu tenho diante dessas tantas demandas é que às vezes educar filhos hoje parece ser mais difícil do que no tempo dos meus pais.
pelo excesso de informação, pelo excesso de tela, pela correria da rotina. Minha mãe sempre trabalhou fora de casa, mas minha avó menos, então assim, tinha mais o convívio da mãe no lar, do pai no lar também. Hoje se trabalha muito mais, se viaja muito mais para trabalho, tem ausência. Então assim, a impressão mesmo que eu tenho é que a gente está num período para educar filhos é muito mais complexo. Posso estar com uma percepção errada, mas é o que eu tenho percebido. Como é que você acha que a educação, então, mudou nessas últimas décadas? Eu entendo que cada era e cada época vão ter os seus desafios e a sua complexidade, né? A globalização, né? A gente, quando fala do advento da internet, o advento da internet, ele marca a nossa humanidade, como foi o advento do fogo, como foi o advento da eletricidade. Sim. Ela transformou o mundo de uma tal maneira, a gente fala até que é o quinto poder, né? Água, terra, ar, fogo e internet. Não dá mais para viver sem, né? Então, ela marca essa mudança que altera o modo de viver, de se comportar, de comprar, de vender, de ir, de vir, de barreiras geográficas, temporais. Então, traz um novo desafio mais complexo. Sim. Por outro lado, também, nós éramos uma sociedade menos educada, menos estudada. Nós passamos pela Revolução Industrial também e do conhecimento. Sim. E esse conhecimento não foi produzido sempre no Brasil, muito conhecimento fora, e a globalização trouxe isso para nós de uma maneira muito rápida, sem muitas vezes nós estarmos preparados. E aí nós avançamos mentalmente também em outras habilidades, leitura, escrita, comunicação. Então, na era anterior, vamos dizer assim, isso estava chegando, a leitura, a escrita, a escolarização. Então, o falar dos filhos era menos desenvolvido. Então, o pai mandava, obedecia. Simples assim. Esse educar parecia mais fácil, mas esses filhos também tinham lacunas. Nós vemos pessoas de 60, 70 anos com lacunas emocionais, com um empobrecimento do desenvolvimento socioafetivo, um empobrecimento da questão intelectual, porque foi um empobrecimento de leitura, de conhecimento, eram pessoas mais operacionais. Hoje, a grande maioria das crianças, elas já entram num contexto de letramento, de estudo, de cultura, de fala, de informação, que as torna mais falantes, elas perguntam mais, elas querem saber mais. Então, sim e não. Pode? Não. Sim, é de Deus, não é de Deus. É certo? Não é mais suficiente. Por quê? Porque é uma sociedade também mais escolarizada, com mais cultura, e ela quer saber o porquê. Por que não? Por que pode, mas o outro podia, o outro não podia? Então, essa criança ela tem um repertório de informação mais amplo. E os pais, eles não querem ter esse trabalho, na verdade. Porque eles lembram e recordam que na sua educação o pai olhava e já estava tudo dito. Então, como eu não olho assim igual meu pai olhava fulminantemente e meu filho não fica quieto. E aí o pai e a mãe ficam indignados. Mas Deus não errou a data de nascimento de ninguém. Sim. Deus não errou os tempos. Salmo 139 diz que Ele nos conheceu no ventre, que os nossos dias foram escritos. Então, se você que está ouvindo aí é mãe e é pai, Deus te escolheu para esse tempo, porque sabe que você pode ter competências para desenvolver essas habilidades. Então, qual é o nosso papel? Ser maduro, é olhar com clareza, né, sobre a nossa humanidade, como está posta hoje, e hoje o que eu devo fazer para não só criar os meus filhos. Dá um mingau aí de aveia. Vocês comem mingau de maisena? Aquela maisena que fazia no leite, engrossava, jantava com mingau de maisena, já enchia a barriga, estava certo. A gente quer criar mingau de maisena, é fácil. Agora, educar é sentar e é explicar os porquês. É ter o trabalho de quando o filho faz uma pergunta, você tem um repertório bíblico. Olha, a Bíblia diz isso. Eu não posso? Não, não pode. Não. O que a Bíblia diz? Né? Olha, tudo me é lícito,
mas nem tudo me convém. Por que não me convém? Porque isso gera um adoecimento espiritual, isso gera um adoecimento nos nossos relacionamentos. Por que você deve ajudar? Porque quando todos se ajudam, a Bíblia ensina essa teologia relacional uns aos outros. A teologia relacional é isso. Eu sirvo você, você me serve. Olha, Jesus ensinou isso no partir do pão. Jesus ensinou isso no lava-pés. Então, aqui em casa, não tem a louça de um. A louça é de todos. Do pai, da mãe, dos filhos. Guardar as coisas em casa é de todos. Então, treinar essas habilidades e competências. Ah, mas eu não brinquei com isso. Que bom que você não brincou, mas você pode guardar. Então, eu não cozinhei, mas eu vou lavar. Eu trabalhei o dia inteiro, mas sou eu que vou recolher a roupa do varal. Porque a teologia bíblica somos todos familiarmente responsáveis. Então, educar filhos é viver essa teologia relacional na prática. Antigamente, o que acontecia? O pai era um pseudo-cristão, a mãe era uma pseudo-cristã, porque se dizia cristão, lia a Bíblia na igreja, isso era suficiente. Hoje o filho vira e fala, mas você falou que é crente, mas eu vi você fazer aquilo. O filho, ele vai inquirir o pai, e o pai e a mãe vai levantar a defesa para não aceitar. Mas é nesse lugar chamado família que Deus vai nos colocar em confronto uns com os outros, porque é o instrumento usado por Deus para afiar o machado, né? Então, a cura espiritual para as famílias vai vir quando nós compreendermos que eu sou afiada no meu seio familiar. E ali eu preciso pedir perdão, eu preciso me arrepender. Os nossos pais não fizeram isso. Mas a nossa geração de pais precisa aprender a pedir perdão e consertar o comportamento para educar. Vai ser difícil quem não quiser fazer essa rota. Vai ser fácil demais quem seguir essa rota. Quem está acostumado a falar, me perdoa, eu errei mesmo, a Bíblia não diz isso, eu vou fazer, nós vamos juntos. Deixa eu te explicar o porquê, não sei, deixa eu procurar essa referência bíblica aqui no Google, fica fácil. Mas para quem levanta defesas, o muro do orgulho é bem difícil. Tudo isso na dependência do Espírito Santo, né?